Graça e paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia, dia do Senhor, dia de alegria, dia de descanso e de serviço a Deus, de prestarmos culto em adoração ao santo nome de Jesus Cristo. E louvamos a Deus pela salvação. Temos estudado dentro da ordem da salvação, o que a Bíblia ensina sobre salvação. E estamos agora na justificação. Já definimos, já apresentamos como Martinho Lutero entendeu e como ele pôde ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Nas aulas passadas. E hoje continuaremos a ver o conceito da justificação, as ideias que existentes, presentes neste conceito, justificação. Que o Senhor ilumine as nossas mentes para que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus e desfrutarmos da vida eterna aqui, já neste tempo presente, para a glória de Deus. A justificação, estamos continuando o conceito da justificação, as ideias existentes, presentes dentro deste ensino bíblico da justificação. Já vimos que a justificação, ela pressupõe o reconhecimento da realidade da ira de Deus. Deus se ira contra o pecado e o pecador que o pratica. E também é um ato declarativo de Deus. É um ato que Deus declara justificado todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e uma vez declarado, justificado por Deus, é para sempre justificado. E não é um processo, é definitivo. Deus declarou, está declarado. E por isso nós somos libertos da ira de Deus, por causa do seu grande amor para conosco, por meio de Cristo Jesus. Somos reconciliados com Deus e temos a paz com Deus. Hoje veremos mais 3 ideias. A justificação é recebida somente pela fé. Fé em Cristo Jesus, e de modo nenhum é algo que nós recebemos por méritos próprios, pelo mérito de nossas obras boas, por nossa religiosidade. Não é mérito nosso, não é pelo bom comportamento que temos, não é porque eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal, eu sou honesto ou honesta,
eu só faço bem. Nada disso. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando lemos a palavra de Deus, o ensino bíblico, e o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui em Romanos 3:20, que ninguém mesmo, nenhum ser humano, e é somente pela fé em Cristo Jesus que somos justificados, que somos livres da ira de Deus, que somos libertos em Cristo Jesus, somente na cruz, na obra que Cristo realizou na cruz, em nosso lugar, cumprindo assim a justiça de Deus na cruz do Calvário. Tudo ele sofreu por amor e para cumprir a justiça de Deus, e é somente pela fé nesse sacrifício santo, perfeito de Cristo Jesus que nós alcançamos a justificação. Porque diante de Deus santo, 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 ninguém é justo, ninguém pode se justificar-se. E Jesus Cristo é o santo, justo e verdadeiro, que assumiu o seu lugar e o meu lugar na cruz do Calvário. A justificação é recebida somente pela fé, e a justificação tem as suas raízes na nossa união com Cristo, e é exatamente por sermos unidos a Cristo Jesus que a sua justiça pode ser creditada a nós, e assim a justiça dele pode ser nossa. É por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse lá em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Temos que estar unidos à videira, que é Cristo Jesus. A justificação, ela está enraizada nisso, na nossa união com Cristo. E é baseada na obra, naquilo que Cristo fez na cruz, na obra substitutiva de Cristo por nós. Isso envolve troca de lugares. A cruz era nossa, o pecado nosso, a maldição é nossa, mas Cristo tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, e Ele suportou por você e por mim a ira de Deus que era devida a nós, que nos era devida. Nós é que deveríamos suportar a ira de Deus, mas foi Cristo Jesus que tomou o nosso lugar. Isaías, no capítulo 53, o profeta no Antigo Testamento, ele vai falar nesse capítulo 53 justamente sobre o servo sofredor, e já apontando, mostrando o ungido, o Messias, o Cristo de Deus e o seu sofrimento. Aqui o capítulo 53 de Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento, porque traz essa boa notícia daquele que tomou o nosso lugar. E ele ensina que o Senhor Deus fez cair sobre ele, sobre Cristo,
a iniquidade de nós todos. No versículo 6, todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E também que esse servo sofredor, servo com letra maiúscula, ele levou sobre si o pecado de muitos. No versículo 12, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este é o Messias, Salvador Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. Ele nos deu a sua vida para que nós que estávamos mortos nos tornássemos vivos para Deus. E no Novo Testamento, Pedro, ele vai dizer na sua carta que Cristo carregou o nosso pecado no seu corpo sobre o madeiro. Cristo, ele sofreu no nosso lugar, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. Cristo fez isso por você. Cristo fez isso por mim. E a carta aos Hebreus vai dizer no versículo 28 do capítulo 9, e Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O autor da carta aos Hebreus está mostrando que Cristo foi oferecido para tirar o pecado de muitos. E Cristo voltará, sim, porque ele já ressuscitou, ele venceu a morte e ele prometeu voltar, mas só que ele virá com poder e grande glória, e não é para tirar pecados quando ele voltar a segunda vez, mas para trazer consigo a sua igreja, buscar a sua igreja para estar com ele em glória eterna, totalmente livres do pecado, todos aqueles que Cristo se ofereceu para tirar o pecado, todo aquele que crê estará reinando com Cristo eternamente, completamente livre do pecado, em glória eterna. Em Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai dizer, no versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele, Cristo Jesus, Ele levou a maldição por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar, para nos libertar da maldição.
Oh, se isso não for amor, compaixão, misericórdia, nós temos que crer em Cristo Jesus, porque somente assim, quando cremos pela fé em Cristo Jesus como único e perfeito, absoluto sacrifício que Ele fez por você e por mim, então somos salvos da ira vindoura e estamos diante de Deus justificados, porque Deus vai nos olhar por meio da cruz, por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício, da sua obra. Essa obra que foi realizada por Cristo cumpriu toda a exigência de Deus, Deus justo e irado contra o pecado. E a justiça e a ira de Deus foi sobre Cristo, o ungido dele, seu Filho amado, santo e perfeito, que assumiu o seu lugar e o meu lugar na cruz do Calvário. E somente por ele nós podemos ser justificados. Hoje é o tempo oportuno, não deixe para amanhã. Abra seu coração, creia em Jesus Cristo como seu único e absoluto, suficiente Salvador. É hoje que Cristo está te chamando e o Espírito Santo está ministrando ao seu coração.